Bom, vamos na introdução então ao eletromagnetismo, né? Começando por eletrostática, né? E a gente vai falar hoje da famosa lei de Coulomb, que basicamente rege por completo a eletrostática, né? E, bom, só para eu me organizar aqui, ok. Então, é lei de Coulomb e princípio da superposição hoje, que a gente vai falar, certo? Basicamente, com essas duas ideias, cara, a gente consegue descrever a eletrostática, certo? Bom, a lei de Coulomb, eu não vou ficar enrolando nela, porque provavelmente você já conhece ela do ensino médio, certo? Então, se eu tenho... Deixa eu achar outra cor de giz. Ah, cara, pode ser amarelo mesmo. Se eu tenho duas cargas aqui, vamos lá. Eu vou começar considerando... Na maior parte do curso eu vou considerar cargas positivas, tá? Mas não é necessário. Você pode considerar positiva e negativa, negativa e negativa. Então aqui eu tenho uma carga positiva, eu vou desenhá-las um pouco menor. Qzão, eu vou chamar essa aqui de Qzão, eu vou chamar essa aqui de Qzinho. Não porque ela é menor, até porque elas têm quase o mesmo tamanho, mas sim para diferenciar, falar que essa carga é diferente dessa. Essas cargas estão separadas a uma distância que eu estou chamando aqui de R. Bom, pela lei de Dufay, né, que basicamente diz que cargas de sinais opostos se atraem e cargas de sinais iguais se repelem, a gente sabe que, já que isso daqui é uma carga positiva e que isso aqui também é uma carga positiva, a força que esta carga sente por causa dessa é para cá, né? É uma força elétrica. E a mesma coisa aqui. Repulsão, né? Porque elas têm cargas, elas têm módulos. Desculpa, porque elas têm cargas iguais, né? Positiva. E aí é o seguinte, para calcular, a lei de Coulomb diz que para calcular a força que uma carga sofre, né, a força elétrica, que eu vou falar só do módulo, e daqui a pouco a gente discute um pouco o vetor, tá bom? A força elétrica ela é uma constante da natureza K, vezes, já que eu estou falando do módulo, né, então isso daqui é módulo das cargas, então Qzão, Qzinho, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado, certo? Isso aqui é o que a gente vê lá no ensino médio. Só um adendo, antes da gente continuar. Aqui na eletrostática, né, no curso de eletromagnetismo, esse K aqui a gente não vai passar... A gente vai passar a usar... O K ele é uma constante que depende desse epsilon zero aqui, ó. Basicamente, no vácuo, esse cara aqui, ele tem um valor de 9 vezes 10 na 9, né? Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. E aí, esse cara depende do meio, né? Depende do meio com que a gente está trabalhando. No vácuo, é isso aqui, a gente usa o epsilon zero. 4π é 4π em qualquer lugar. Agora, se eu estou no ar, por exemplo, a constante eletrostática do ar ela vai ser 1 sobre 4π epsilon zero vezes o epsilon do ar, certo? Basicamente esse cara aqui é a permissividade elétrica do meio, né? E aí, é claro, o valor, esse cara muda, né? Mas enfim, só isso. Então, reescrevendo aqui, deixa eu reescrever aí em cima mesmo, a nossa lei de Coulomb, a gente tem 1 sobre 4π epsilon zero, né? Eu vou estar trabalhando no vácuo, carga, produto das cargas sobre R quadrado. Aqui eu nem estou colocando módulo, porque eu já estou considerando módulo, porque eu não estou colocando vetor aqui, tá? É isso. E aí, bom, pra gente falar dessa coisa de vetor, antes, perceba que a lei de Coulomb ela é uma lei que respeita, que satisfaz a terceira lei de Newton. Aí você fala, pô, mas é lógico que satisfaz a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é uma lei, tudo satisfaz a terceira lei de Newton. Não são todas as forças que satisfazem a terceira lei. No geral, as forças que satisfazem a terceira lei são forças mecânicas, né? Aí você fala, bom, até porque a própria força eletromagnética não satisfaz a terceira lei de Newton.
Um outro limite da terceira lei de Newton, né, seria, por exemplo, a Terra e o Sol. A gente sabe que a Terra está orbitando o Sol por causa, né, da força centrípeta, classicamente falando, né? E, bom, o Sol faz uma força na Terra, a Terra faz uma força no Sol. Só que vamos supor que o Sol agora desapareça. Por motivo nenhum. Ele desaparece. Bom, como a luz, que é a coisa que é a informação que viaja mais rápido, né, no universo, leva 8 minutos aproximadamente para chegar do Sol até aqui. Durante 8 minutos a Terra não ia ter percebido que o Sol sumiu e ia continuar sofrendo uma força que não existe, porque o Sol já não existe mais. Então a terceira lei de Newton ela tem uma validade, ela tem um limite, né, vamos dizer assim. Agora, para forças mecânicas, né, igual eu empurrando esse quadro empurrando de volta, ela é totalmente válida. Então, bom, ela satisfaz a lei de Coulomb satisfaz a terceira lei. E, bom, vamos falar um pouco do vetor força, né? Quando a gente quer falar, para onde esse cara aponta. Vamos lá. Vamos considerar aqui, então, as duas partículas, as duas cargas, né? Deixa eu só ver se vocês estão conseguindo ver daqui. Deixa eu pintar aqui, porque tem certas partes que eu não posso escrever por causa da luz, né? Será que aqui tá tranquilo? Dá pra me guiar por ali. Então é o seguinte. Então, deixa eu colocar aqui as outras duas cargas, né? Carguinha a mais, outra carguinha a mais aqui. Qzão, Qzinho, separadas por uma distância R. Certo? Eu vou colocar D aqui, separadas por uma distância D. Isso aqui é só nomenclatura, não importa muito, tá? Bom, aí eu vou escolher um sistema de referência, né? Assim como qualquer outra coisa na física, para você medir as coisas, você precisa ter um sistema de referência, você precisa escolher uma origem, né? De onde você está medindo isso. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, meu eixo XY aqui, XY e Z, tá? Aqui eu vou colocar Z, X e Y, tá bom? E aí, bom, eu vou medir primeiro a posição da carga 1, eu vou chamar essa carga aqui de 1 e essa daqui de 2. E eu vou medir a posição. Aqui está a origem, né? E aí aqui eu tenho a posição da primeira carga, da carga 1. Então, esse vetor aqui, que eu vou chamar esse vetor aqui de R1, pode ser? E o vetor da carga 2 em relação à origem, né? Eu vou chamar esse cara aqui de um R2. Esse aqui é o vetor R1 e aqui está o vetor R2. Certo? E aí também eu tenho o vetor que liga as duas cargas, né? Que seria o vetor, eu vou chamar esse cara aqui de vetor R12, pode ser? Meu Deus, peraí. Certo. Esse aqui é o nosso vetor R12, que liga as duas. Se a gente for ver ali, né, o R12, o vetor R12, que sai da carga 1 e vai até a carga 2, é a própria distância, né, a distância D. Então esse cara aqui é o vetor posição em relação à carga 1 até a carga 2, né, é o vetor posição da carga 2 em relação à carga 1. E aí, bom, se a gente for fazer, se a gente quiser escrever esse cara aqui como um vetor, né, vetor força, a gente tem aqui o vetor força, ele é 1 sobre 4π ε0, carga da primeira, carga da segunda, R12 ao quadrado, R chapéu, né, o R chapéu, obviamente, porque o R chapéu é um vetor unitário, né, que aponta, que tem módulo 1, né, por isso ele é unitário, que ele aponta para cá, ó. Basicamente ele aponta na direção desse vetor aqui. Isso aqui serve simplesmente para a gente falar, ó, é para lá, tá apontando para aquela direção, certo? Igual quando a gente tem lá em mecânica clássica, a gente tem x ponto, x chapéu, y ponto, y chapéu, né? O chapéu é o vetor unitário, beleza? Então, vetorialmente fica dessa forma, né? Essa aqui é uma expressão geral para a lei de Coulomb.
A gente poderia escrever a lei de Coulomb, na verdade, de uma forma um pouco mais geral, que seria em termos desses caras aqui. A ideia é a seguinte, olha só. Vamos olhar para esse... Vou desenhar um pouco menor aqui embaixo para a gente visualizar isso. Mas vamos imaginar... aqui, ó. Vamos imaginar... Vou transpor esse cara aqui para baixo. Então aqui está o meu vetor R12, tá bom? Aqui está o meu vetor R12. Aqui está o meu vetor R1. E aqui está o meu vetor R2. R2. Certo? E aqui estão as minhas cargas, né? A carguinha 1. Aqui está a carga 1 e aqui está a carga 2. A ideia é a seguinte, vocês conseguem ver que o vetor R2 ele é a soma do vetor R1 com o R12? Isso é tranquilo de ver, né? A operação com o vetor, esse cara aqui, quando você faz a soma de R1 com R12, basicamente você transporta o R1, o R12 até a extremidade, né, do R1, e o R2, que é o vetor soma, né, ele sai da origem do R1 e vai até o final do R12. Então eu posso afirmar que o R2, o vetor R2, ele é a soma de R1, R12, né, mais R1, certo? E eu posso escrever, portanto, o R12, lembre, o R12 é o vetor que sai da carga 1 e vai até a carga 2, né? A distância entre as cargas. Então eu posso escrever o vetor distância entre as cargas como R2 menos R1, certo? E por que é legal escrever dessa forma? Pelo simples fato de que eu posso substituir esse cara aqui, certo? E fazer, bom, vamos lá. A força elétrica, vetorialmente, antes de escrever, bom, aqui tem um R chapéu, né? Tem um R chapéu que é o vetor unitário. O vetor unitário, se vocês se lembrarem, ele é o vetor, né, R, por exemplo. Eu vou pegar aqui arbitrário, tá? Para vocês não se confundirem. Um vetor A chapéu, um vetor unitário A chapéu. Ele é o quê? Ele é o vetor A dividido pelo módulo desse vetor A, certo? Isso aqui que é o nosso vetor unitário. Então, eu posso escrever o meu R12 chapéu, como sendo o vetor R12 dividido pelo módulo de R12, né? Desse jeito. Só que R12 eu posso escrever como R2 menos R1. Então eu ainda posso escrever o meu vetor R12 chapéu como sendo o vetor R2 menos R1, né? Menos R1. Oh meu Deus, não precisava do módulo aqui. Aqui é vetor. Sobre o módulo de R2 menos R1. Certo? Desse jeito. Então, vetorialmente, como fica isso? Fica 1 sobre 4πε0, a nossa força, né? 1 sobre 4πε0, Qzão, Qzinho, sobre o R12, só que o R12 é R1, R2 menos R1, desculpa, R2 menos R1, ao quadrado. E aí, aqui ao invés de colocar R chapéu, eu vou colocar R2 menos, não precisava do módulo aqui, menos R1 sobre o módulo, né, de R2 menos R1, certo? Desse jeito. Essa também é uma forma de escrever a lei de Coulomb, né? E eu acho que era só isso para a gente ir para o princípio da superposição, né?
Ok. Na realidade, ainda tem uma maneira mais geral de escrever isso, que seria em termos de, bom, olha só, deixa eu pegar aqui meu pano, eu preciso apagar alguma coisa, pode ser aqui. A gente pode escrever esse cara ainda, que tá bom já, como sendo, olha só, aqui vai aparecer para mim um R ao cubo, né? Então seria a força seria 1 sobre 4πε0 Qzão, Qzinho. Aí aqui a gente tem R2 menos R1 ao cubo, R2 menos R1, certo? Essa talvez seja a forma mais geral de escrever a terceira não, a lei de Coulomb, certo? E aí a gente já pode ir pro princípio da superposição, então. No geral, eu vou usar a lei de Coulomb como ou usando o índice, né, que é o cara que sai de uma carga e vai até a outra, ou no geral eu vou usar o R quadrado mesmo, né, esse Rzinho aqui, para deixar implícito já que eu estou falando, ó, esse vetor aqui, por exemplo, quando a gente fala, qual que é a força que a carga 1, a força elétrica, né, que a carga 1 faz na carga 2. Bom, a força elétrica que a carga 1 faz na carga 2, ela vai ser 1 sobre 4πε0, carga 1 vezes a carga 2, que eu estou chamando de Qzão e Qzinho, e aí eu vou falar R, que a carga 1 faz na 2. E se for 2 faz na 1? Aqui tem um R chapéu, né? E se for 2 faz na 1? Aí, se for isso aqui, ó, 2 faz em 1, aí eu mudo aqui, de 2, 1, e mudo aqui, 2, 1. Mas, no geral, eu vou colocar só R, certo? Vou colocar R. Aqui é quadrado, né? Esqueci do quadrado. Aqui eu vou colocar só R e aí vai ficar implícito que eu estou falando, olha, vai ficar explícito na verdade que eu estou falando, ó, é dessa carga para essa carga. Se não ficar, eu falo. Ou se eu mudar, né, de agora eu quero saber a força que tal carga faz na outra carga. Então aí eu mudo o vetor, tá? Eu falo para vocês, ó, agora o R sai dessa carga e vai até aquela carga, tá bom? Então, ok, lei de Coulomb e agora o princípio da superposição, que basicamente diz que, bom, a gente pegou duas cargas pontuais, né? Mas e se eu tiver mais cargas? Se eu tiver, por exemplo, 3 cargas ou N cargas? Bom, o que o princípio da superposição diz basicamente é que a força que uma carga sente do conjunto de cargas é a soma das forças que cada carga faz nessa carga individualmente. Não entendi nada. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma carguinha que estou chamando de carga Q, certo? E aqui eu tenho, por exemplo, a carga 1, uma outra carga, quer dizer, aqui eu tenho uma outra carga, aqui eu tenho uma outra carga. Eu vou chamar essas cargas aqui de 1, 2 e 3. Bom, eu sei que essa carga, vamos considerar todas sendo positivas, tá bom? Essa carga aqui vai fazer uma força nessa, né? Com certeza. Então, se a gente traçar aqui a reta, né? A força que ela vai sentir é para cá. Essa é a força que a carga 1 faz na carga Qzão. Aqui, ela vai sofrer uma outra força, né? Ela vai sofrer uma força para cá. Então, essa é a força que a carga 2 faz na carga Qzão. A mesma coisa aqui, ó. Essa é a força 3, a força que a carga 3 faz na carga Qzão. A força resultante que essa carga Qzão sofre é a soma dessas forças individualmente. É a soma da força que a carga 1 faz na Q, que a 2 faz na Q, mais a 3 faz na Q. Basicamente é isso que diz o princípio da superposição. Então, bom, a força sofrida pela carga Q, ela vai ser o quê? 1 sobre 4πε0 módulo das cargas, né? Então aqui eu vou chamar de... Vou falar que essa... Tá, enfim. Módulo da carga Qzão vezes a carga Qzinho. Não precisa nem ser o módulo, tá? Pode ser o valor mesmo da carga. Então a força... o produto das cargas, né? Qzão vezes a carga Qzinho,
que é Qzinho 1, sobre a distância entre a carga Qzão e a carga 1 ao quadrado, versor, né, o vetor unitário R chapéu Qzão 1, certo? Aí a mesma coisa aqui, mais agora 1 sobre 4π ε0 Qzão Q2 sobre R Q2 R chapéu Q2 mais 1 sobre 4π ε0 Qzão Q3 sobre R Q3 ao quadrado R chapéu Q3. E se tivesse mais cargas, aí você ia somando mais, isso aí é tudo a força, né? Então, basicamente, a força sofrida pela carga Qzão é a força que a carga 1 faz na Qzão, mais a força que a carga 2 faz na Qzão, vetorialmente, né? Mais a força que 3 faz em Qzão, mais a força que a carga N faz na carga Qzão, né? Isso é o princípio da superposição. A gente pode até fatorar esse cara aqui, né? Bom, o 1 sobre 4π ε0 sempre aparece e o Qzão também sempre aparece, né? Então, a gente pode dizer que a força sofrida pela carga Qzão, ela é igual a 1 sobre a Qzão, né? Que sempre aparece, sobre 4π ε0, vezes um somatório. A soma, quando, vamos lá, um i vai de 1 até n, se eu tenho n cargas, de qi, que é uma das cargas, né, a iésima carga, sobre r Qzão i, r chapéu Qzão i, tá bom? Aqui é ao quadrado, né? E é isso, então isso aqui é basicamente o princípio da superposição na forma mais geral, né? Com o princípio da superposição, e cara, isso é surpreendente, tá? Não é óbvio que a natureza se comporte de maneira simples como essa, igual é nesse caso, né? Então não é algo que a gente devia já esperar. Você fala, pô, é óbvio que a soma, que a força que essa resultante que essa carga sofre é a soma das forças que de todas as cargas fazem nela, né? Não é óbvio, cara. A maioria das coisas na física, na verdade, não é assim, né? Bom, mas enfim. Que bom que é assim, porque vai ajudar a gente... Cara, o princípio da superposição e a lei de Coulomb, né? Vai facilitar enormemente a nossa vida em inúmeros problemas, né? E, no geral, quando a gente for falar de campo elétrico, a gente também vai usar o princípio da superposição, porém, tem uma mudança muito brusca em falar de campo elétrico e de força. A gente vai ver quando a gente chegar em campo elétrico, porque força é um vetor, é um cara que só faz sentido eu falar de força se for em outra carga, né? Não faz sentido eu falar a força que essa carga faz aqui, por exemplo, porque aqui não tem nada. Aqui, esse nada não sente força nenhuma. O que sente é a carga. Agora, quando a gente fala de campo elétrico, é uma ideia mais poderosa, uma ideia mais geral, porque uma carga gera um campo elétrico. Então, o campo elétrico ele está permeando o espaço. Então, faz sentido eu falar, bom, qual que é o valor do campo elétrico nesse ponto do espaço, ou naquele. Porque o campo elétrico ele é um campo vetorial. A força é um vetor, como a palavra, né? Vetor. Já o campo elétrico é um campo vetorial, então eu posso calcular ele em diferentes pontos. Certo? Bom, mas enfim, isso aí é para a próxima aula. Na próxima aula a gente vai ver como a gente resolve alguns exercícios, né, alguns exemplos, usando a lei de Coulomb mais o princípio da superposição, beleza? Então é isso aí, valeu, falou e fui!